glenoid tract. Isso aí está muito em voga. A resposta era C, de casa. Tá? É diferente do nosso. Então assim, pode colocar, eu vou explicar como é aqui. Bom, então tem que lembrar aqui, o que é lesão bipolar? Já caiu isso daí no teórico. Lesão bipolar é quando você tem uma lesão na glenoide, uma lesão na cabeça do úmero. Essas lesões elas acabam levando a uma instabilidade dependendo de uma série de coisas que a gente vai ver. Então, a maioria das lesões depois da luxação são bipolares, 80% a 85%, e você tem que reconhecer se ela está on-track ou off-track. Isso vai te orientar o tratamento e vai diminuir a recidiva do seu procedimento cirúrgico. Então, se você não reconhecer até 1/3 dos casos, você pode ter problemas e recidivas sem reconhecer essas lesões. Você precisa mensurar duas coisas radiograficamente. Uma é o glenoid tract, que vai medir e mais mede a perda óssea da glenoide, e o Hill-Sachs interval, que vai medir o tamanho da lesão de Hill-Sachs. Então essas duas coisas vocês precisam ter em mente do que a gente vai falar. Então o que é o glenoid tract? Se você partir com o seu ombro do neutro e você fizer uma abdução, rotação externa, você tiver um carimbo, suponha que a glenoide seja a almofadinha e a cabeça do úmero seja o carimbo. Se você fizer, partindo da abdução, da posição de neutro, fazer a abdução, rotação externa, você tem uma impressão na cabeça do úmero. Esse é o glenoid tract. Então é basicamente isso. Se abduzir o odor externo, vai fazer essa impressão. Então, como é que a gente mede o glenoid tract? Se você pegar a glenoide, mais ou menos 83% da cabeça do úmero, da porção cartilaginosa do úmero, vai fazer contato com a glenoide, tá? E é basicamente isso que é o glenoid tract. Só que você tem que medir também a perda óssea da glenoide, você tem que descontar o que perdeu de osso da glenoide, tá certo? Então o glenoid tract é o que você tem, o diâmetro da glenoide vezes 0,83, e se você tiver uma perda óssea, você tem que tirar, porque faz parte do glenoid tract, certo? Então aqui nesse caso não tem perda óssea, 25 milímetros vezes 0,83 dá 20,7. Se você tiver 4,8 e o seu diâmetro for 29,5, você vai fazer isso, 29,5 vezes 0,83, tirar 4,8 e vai dar o glenoid tract. Então sempre usar a perda óssea também para você saber o glenoid tract. Tá aqui tudo bem? Então que dá 19,7, que é basicamente que vocês viram aqui no caso, tá? No caso dava 18,7, é esse o cálculo. Então o importante é saber calcular o glenoid tract, 0,83, diâmetro total da glenoide, menos a perda óssea. 2. Quando o intervalo de Hill-Sachs, a resposta certa é A, for maior que o glenoid tract, a lesão é considerada off-track. Basicamente, on-track não vai luxar, se você tiver um Hill-Sachs intervalo, a gente vai ver depois. Off-track, toma cuidado que pode luxar. Então, como é que mede o Hill-Sachs interval? O Hill-Sachs interval já vem praticamente medido para vocês. Como é que você faz? Você tem o defeito na cabeça, mais a ponte óssea até a inserção do infra e ou do supra, tá? Então você tem o defeito mais a ponte óssea. Isso dá o Hill-Sachs interval, os dois. Mas praticamente isso já vem medido para você. O radiologista te entrega medido. Então aqui, na imagem, quanto deu? 17, mais a ponte óssea deu mais 4, então dá 21, que é o Hill-Sachs interval, certo? Isso já vem medido. Quanto é o Hill-Sachs interval? Já vem medido isso. Então, o que importa para você é isso aqui, a relação. Você vai ter o glenoid tract, que provavelmente também já vem medido, e o seu Hill-Sachs interval. Então, quando o Hill-Sachs interval é menor do que o glenoid tract, essa lesão é considerada no eixo, na pista, on-track, tá? Então, o glenoid tract é maior do que o Hill-Sachs interval. O buraquinho na glenoide é menor do que o seu glenoid tract. Então, eu estou na pista. Se por outro lado,
o meu buraco na cabeça for maior do que o meu glenoid tract, eu estou off track. Tá? Eu estou fora da pista. Tudo bem até aí? Certo? Então, basicamente, é isso aqui, ó. Se eu estou com o Hill-Sachs interval, ele é menor que o glenoid tract, ou seja, o meu glenoid tract é maior do que o meu Hill-Sachs interval, eu estou on track. A chance de eu ter uma luxação é menor. Eu posso fazer uma reparação mais tranquila sem ter que fazer uma cirurgia óssea, por exemplo. Se por outro lado o meu Hill-Sachs interval for maior, a chance que eu tenho de luxar o ombro num procedimento cirúrgico é maior. Então eu tenho que tomar cuidado e muito provavelmente fazer uma estabilização óssea. Então basicamente o que importa pra gente é isso aqui. Se alguém perguntar como é que mede, a gente já viu como é que mede. O Hill-Sachs interval, na maioria das vezes, já vem medido na sua tomografia. Então é isso. Então, de novo, você tem o Hill-Sachs interval que é 22,2. Você tem o glenoid tract que é 19,7, que é o mesmo caso anterior. Diâmetro menos o que você tem de perda. Quem que é maior aqui? Hill-Sachs interval. É off-track ou on-track? Off-track. Certo? É isso. Tá bom? 3. Aqui está pedindo o tratamento desse paciente. O paciente que tem 30 anos, alta demanda, defeito ósseo na glenoide menor do que 25 e é uma lesão off-track. Então, o que vocês colocaram? C. Reparo da lesão mais reemplissagem. É off-track. A chance de puxar de novo é maior. Então, tem que tomar cuidado só em fazer a reparação no bancário. Então, eu utilizo alguma coisa, no caso, reemplissagem, para diminuir a chance disso luxar de novo. Ok? Por que eu não faço o latar G? Porque o defeito na glenoide é menor do que 25. Então, não existe necessidade de fazer um latar G nesse caso. Se a lesão fosse maior na glenoide, fosse maior do que 25, eu já faria o latar G direto. Então, como é que você toma a decisão em on-track e off-track? Basicamente, é isso aqui, ó. Eu vou abrir tudo, tem gente que está fotografando. Então é assim, se eu tiver um defeito na glenoide menor do que 25, eu vou fazer uma reparação do lado, vou fazer uma reparação do bancário. Se tiver on-track, a chance de luxar de novo é pequena, então eu faço só o reparo do bancário. Se por outro lado tiver off-track, eu faço o bancário mais o reemplissagem. Por isso que é importante saber se é on-track ou off-track. E se tiver mais do que 25% da glenoide, aí a cirurgia é cirurgia óssea, latar G. Saiu do on-track e off-track. Tá? Deu para entender? Então vamos embora. O que é o reemplissagem? Já caiu isso daí no teórico. Reemplissagem é quando você faz uma tenodese do infraespinhal naquele defeito ósseo. Então uma tenodese mais ou menos posterior. Você faz a capsulodese posterior. Você leva o infraespinhal no defeito. Tá? Esse é o procedimento de reemplissagem, que é uma das coisas que você pode fazer se você tiver aquele caso do off-track. Mas não esquece, tem que reparar o bancário também, né? Então é isso daqui, o reparo mais o bancário, isso aqui no meio seria o procedimento cirúrgico que a gente fez. E aí você não deixa ele agir como um fulcro, ele diminui a rotação da cabeça humeral, não deixando fazer o fulcro no Hill-Sachs. 4. Complicação mais frequente na artroplastia total do ombro. Aqui não está perguntando se é prótese reversa ou não. Artroplastia total do ombro. A. Soltura do componente da glenoide. Então vamos ver. Quais são as complicações das artroplastias totais do ombro? Então tem uma incidência de 15% de todas as artroplastias. Geralmente ela ocorre em procedimentos tardios, de 5 a 10 anos. Por ordem de frequência, não precisa saber todas. Primeira, soltura dos componentes e instabilidade glenohumeral na sequência. Tá? A gente vai ver depois na reversa, instabilidade glenohumeral também é uma das complicações frequentes. Tá? Então, soltura do componente da glenoide e instabilidade glenohumeral. No intraoperatório é diferente. No intraoperatório, fratura.
Fraturas diafisárias, terço médio e distal são as principais. Óbvio que você pode levar lesão do maxilar, mas qualquer procedimento nessa região tem que tomar cuidado. 5. Indicações das artroplastias reversas do ombro. Só um pouquinho, vou fazer o ombro aqui. Ombro. Indicações das artroplastias reversas. Lesão do maciça do manguito rotador e pseudoparalisia. As outras, por que não são indicações? Então vamos ver. Artroplastias totais do ombro, total, não estou falando de reverso. Contraindicação formal. A artroplastia total do ombro precisa do manguito rotador para funcionar. Tá? Se eu tiver uma lesão irreparável do manguito rotador, não dá para fazer uma artroplastia total do ombro. Ponto. Então, se você não tem o manguito rotador, ou você faz uma prótese reversa, nas situações que a gente vai ver para frente, ou você faz uma hemiartroplastia. Vai melhorar a dor, a função vai ficar ruim. Por outro lado, a artroplastia reversa do ombro, a indicação formal é se você tiver uma lesão do manguito rotador. E o que causa essa disfunção? Artropatias, degenerativas, pseudoparalisias, fraturas, falhas na sua reparação ou uma não união. Posso fazer até uma não união. Quais são os pré-requisitos para você fazer uma artroplastia reversa do ombro? Primeira coisa, e a questão de prova sempre, é você ter o deltoide intacto. Você precisa do deltoide para levantar. Na artroplastia total, você precisa do manguito bom. Na artroplastia reversa, você precisa do deltoide bom. E não pode ter doença neurológica. Quais são as 3 doenças? Charcot, que era a questão, siringomielilia e Parkinson. Tá? E contraindicações. Se você tiver uma perda óssea na glenoide grande, não tem como você fixar a sua glenosfera, então você tem um problema técnico. Ou se você tiver uma lesão com uma disfunção do deltoide, ele não funciona. Você precisa do deltoide para fazer a artroplastia reversa do ombro funcionar. Quais são as complicações? Lembra que eu falei? Tem uma instabilidade anterior, que é mais comum, ou um entalhe escapular. O entalhe escapular, é engraçado que quem lê o Campbell fica vendo, eles ficam sempre falando do entalhe escapular, que é uma coisa que vai acontecendo com o passar do tempo. Tem uma classificação, que é a classificação do Meró, que vai do 1 até o 4, que você vai perdendo aquela borda inferior da glenoide. Então vai gastando, vai perdendo e vai soltando o componente da glenoide. Eu não acho que eles vão pedir isso aqui, mas tenha em mente isso, que o entalhe escapular é a principal complicação da prótese total, da prótese reversa do ombro. 6. Lesões irreparáveis do manguito rotador. Qual é o princípio biomecânico da prótese reversa? Desloca o centro de gravidade de rotação do braço para medial e para distal. Essa é uma questão clássica. Então, ela altera a direção da força do deltoide, lembra que tem que ter o deltoide intacto. Na ausência do manguito, a cabeça vai subir, vai causar uma erosão na região superior da glenoide e na inferior do acrômio. E na prótese reversa, você restabelece o fulcro pela ação do músculo deltoide, né? Então, ela baixa e medializa o centro de rotação da cabeça humeral e aumenta o braço de alavanca do deltoide. Então, ela baixa e medializa a rotação da cabeça do húmero e aumenta o braço de alavanca do deltoide. Esse é o princípio biomecânico da prótese reversa. Nas lesões maciças do manguito rotador, na região antero-superior, envolvendo o sub e o supraespinhal, qual é o tendão que vocês colocaram, que vocês transferem? A peitoral maior. Tá? Então vamos dar uma olhada nisso. Tem uma lesão maciça do manguito rotador. As lesões maciças são acima dos 5 centímetros. Tem de 1 a 3, 3 a 5, mais que 5. 5 centímetros maciça. A principal causa na falha da reparação do manguito rotador, isso é uma outra questão que teve, é excesso de tensão na sua sutura tendinite. Fiz a cirurgia, falhou,
muito provavelmente ficou muito tensa a sua sutura tendina. Então, quais são as transferências possíveis para as lesões irreparáveis do manguito rotador? Se você tiver o subescapular, você pode transferir, o subescapular, perdão, ele pode ser transferido nas lesões do supraescapular. O peitoral maior, ele pode ser transferido nas lesões na região antero-superior, quando você tem envolvimento do supra e do subescapular. E o grande dorsal, ele pode ser transferido nas lesões póstero-superior, quando você tem o supra e o infra envolvidos. Então, se você tiver uma região antero-superior, você vai de peitoral maior, póstero-superior, você vai de grande dorsal. Se tiver uma lesão no supra só, talvez você transfira ao subescapular. Então, lembra disso. Na parte anterior é o peitoral maior, na parte de trás é o grande dorsal e as lesões, obviamente, o músculo é diferente, né? Então, essa era a resposta. 8. Fraturas periprotéticas. Na classificação de Wright e Caulfield, a troca da prótese tem indicação no tipo A. Tá? A. Então, classificação do Wright e Caulfield, tipo A, proximal à ponta da haste, tipo B, na ponta da haste, tipo C, diafisado. Então, tipo A você faz a revisão da haste, tipo B você trata a fratura, demora mais para consolidar, e no tipo C trata a fratura também, ok? Então troca a haste no tipo A, quando tiver a lesão na região da haste. Isso é para artroplastias, hemiartroplastias ou artroplastias totais. Mudando agora de assunto, na síndrome do impacto, o estágio descrito por MPK como característica alterações de fibrose e tendinite é o estágio 2. Tá? Estágio 2. Então lembra da síndrome do impacto, o tendão do supra está passando abaixo do arco coracoacromial e a gente tem esses 3 estágios. Estágio 1, você tem o estágio que tem só é evolutivo, novamente, se não tratou, vai acabar evoluindo para o estágio 3. Estágio 1, edema e hemorragia, acontece em pacientes jovens, é reversível e você trata de maneira conservadora. No estágio 2, você já tem a fibrose e a tendinite, paciente mais velho, dor recorrente com as atividades, tratamento, você pode operar, tratar conservador sempre começa tratando conservador. Se não funcionar, você pode retirar a bursa ou liberar o ligamento coracoacromial. E o estágio 3, que é o final, portanto é evolutivo, se não tratou o estágio 1 e o estágio 2, o 3, você já tem uma ruptura tendina e osteófito, o paciente é mais velho, e aí você faz ou repara o manguito, que provavelmente vai estar lesado, ou você faz só uma cronoplastia anterior ou combina os dois. Então, esse estágio é o estágio evolutivo. Conservador, libera o ligamento coracoacromial, que é o teto, da onde o tendão está passando, no estágio que você tem fibrose tendinite, que é o estágio 2, e no 3, você vai tratar barba e cabelo. 10. Síndrome do impacto, denominado impacto interno, isso já caiu várias vezes. Então, em arremessadores com perda da rotação interna. A gente nem tem esse esporte aqui, mas eles gostam de pedir. Então, os tipos de impacto. Vocês querem que eu abra todo o slide? Vocês preferem? Então, os tipos de impacto. O impacto primário, não existe nenhum fator, um impacto externo. O secundário, tem que ser secundário a alguma coisa, e o que dá mais impacto secundário é a instabilidade glenumeral, geralmente interior, obviamente. O subcoracoide, você tem que ter alguma coisa naquele espaço que dificulte a passagem do tendão do supra, ou você tem um osteófito, tem um osa acromiale, você tem um osteófito subacromial, ou você tem o acromo do Bigliani, que é uma classificação radiográfica, tipo 3, que é o mais ganchoso, que diminui por onde o tendão está passando. E o impacto interno é em arremessadores, você perde a rotação interna, vai perdendo a rotação interna com o passar do tempo. Então são esses os tipos de impacto. Lembra que o impacto secundário é a instabilidade glenumeral. Tá? São contraindicações para artrodese glenumeral. O que vocês colocaram?
Lesão do nervo acessório. A artrodese glandular, ela tem uma indicação em pacientes que têm doença paralítica, lesões do plexo, alguém já viu? Pacientes com lesões do plexo, que você faz uma artrodese glandular. Se você tiver uma deficiência do manguito rotador e do deltoide, ou seja, não dá para você fazer nenhuma hemiartroplastia ou uma artroplastia reversa. Pode ter infecção crônica, pode fazer, desde que não tenha atividade. Instabilidade glandular, que é intratável, ou falhou a artroplastia, eu posso fazer isso daí. Contraindicado absoluto, lesões do nervo acessório. O paciente não tem o trapézio nem o esternocleido, não tem como ele movimentar o ombro, então esquece, não dá para fazer quando tiver lesão do nervo acessório. Qual é a posição ideal? A posição ideal, não sei qual é a posição ideal, lembra que a rotação interna, vou levar minha mão na boca, tá? O que vai facilitar eu levar minha mão na boca? A abdução de 20, uma flexão de 30, rotação interna um pouco mais exacerbada, 40 a 50, para facilitar que eu dobre o cotovelo e leve a mão na boca, certo? E fica mais ou menos entre axila e externo, não pode ficar muito baixo porque eu não consigo chegar, então deixo mais ou menos entre axila e externo para conseguir fazer isso. Com relação à imagem abaixo, resposta correta. Todo mundo deu para ver a imagem, né? Está razoavelmente bem, né? A abdução do ligamento glenohumeral inferior da cabeça humeral. Tá? Isso é uma coisa que as pessoas costumam cobrar, porque vamos lembrar quais são o ligamento glenohumeral inferior. Ele tem uma banda posterior, ele tem o recesso axilar, ele tem uma banda anterior, e aí ele vem para cá, médio e superior. Lembra que quando você tem a lesão na instabilidade, você tem a lesão desse ligamento. Esse ligamento ele pode ser arrancado da glenoide levando um fragmento pequenininho, ele só pode ser arrancado da glenoide, ele pode se romper no meio, ou ele pode ser arrancado da diáfise do úmero, que é exatamente o que você está vendo na imagem. Então, se inserir da cabeça do úmero, você tem essa sigla, HAG, que é a inserção da cabeça do úmero. Tá? O que acontece? Você faz o diagnóstico na ressonância, e se você não diagnosticar isso, você vai fazer uma reparação do lumbar, só que o ligamento não foi solto lá, o ligamento está solto na diáfise. Vai continuar. O seu resultado é pífio, você colocou no lugar errado, você tem que inserir ele na região cirúrgica, na região da cabeça do úmero. Tá? 13. Reparei, vou fazer uma artroscopia, vou reparar uma lesão de bancar numa instabilidade anterior. Eu tenho que usar esse índice de gravidade. O que ele leva em consideração? Vocês colocaram? Tipo de esporte. Certo? Tipo de esporte. Então, o que você vai fazer fazer esse índice de instabilidade, de gravidade? Para você decidir se você vai fazer só uma artroscopia e vai dar certo, reparar o meu bancar, ou se eu tenho que fazer alguma cirurgia aberta para melhorar meus resultados. Então, é uma tabela que leva em consideração idade, grau de participação, tipo de esporte, se você tem uma frouxidão ligamentar, o tamanho do seu rissac, se está visível ou não, da perda da glenoide, você vai somando isso. Não importa essa tabela. Geralmente quando eles perguntam só os que está em negrito lá. Tipo de esporte de contato que é um ponto, frouxidão ligamentar que é um ponto só. Que eles gostam de pedir isso. O importante é isso aqui. Eu posso fazer 10 de pontuação máxima. Se eu fizer menos que 6, eu posso fazer minha reparação artroscópica e eu estou tranquilo no resultado cirúrgico. Tranquilo talvez não, mas muito provavelmente vai dar certo. Se eu tiver mais do que 6, eu tenho que passar por uma cirurgia óssea, fazer um ATG. A chance de eu ter uma luxação só fazendo a reparação artroscópica é maior. Tá? Então é por isso que se usa esse índice de gravidade.
McLaughlin, modificado. Então, sobre esse procedimento, a resposta correta é C. Você realiza a transferência da tuberosidade menor para a lesão de Hill-Sachs. Se eu levasse só o sub, eu estou fazendo uma McLaughlin não modificado. O modificado leva a tuberosidade. Geralmente você utiliza isso quando você tem uma luxação posterior crônica. O Hill-Sachs tem que ser, obviamente, reverso. Tem que ficar entre 20% a 25% do acometimento. Você faz a redução cruenta e transfere o subescapular. Esse é o McLaughlin. O modificado, você tem um Hill-Sachs reverso maior, 25% a 40%. Na maioria das vezes acontece isso, né? O paciente tem essa luxação crônica, ele pode ter convulsão, acaba não fazendo diagnóstico, epilético. Você tem uma lesão maior de Hill-Sachs, aí você tem que levar, fazer a redução cruenta e você leva a pequena tuberosidade para o subescapular junto. Então, o que vai decidir se você vai fazer o clássico ou o modificado é o tamanho do seu Hill-Sachs. Capsulite adesiva. Bom, qual é o primeiro movimento que vocês colocaram? Rotação interna. Rotação interna. Então, lembra disso. Quem vai fazer ombro? Quem vai fazer ombro? Não precisa operar, vai melhorar, uma doença autolimitada. Demora de 12 a 18 meses e o fator de bom prognóstico é quando acontece no ombro dominante. Tá? Mas, obviamente, é uma doença autolimitada, o retorno vai retornando, demora para voltar à movimentação, mas vai voltando. Mas ele volta num grau menor do que tinha antes. Epidemiologia, eu vou abrir tudo, né, que vocês pediram. Epidemiologia. Não acontece em um número muito grande, tem mais em sexo feminino, quem viu já reparou, já viu isso, mais em mulheres, idade mais velhos, diabético é o principal paciente, tá? Diabético é um fator importante para o desenvolvimento de capsulite adesiva. Hipertiroidismo e uma outra coisa também que chama a atenção, não sei se já tiveram a oportunidade de passar, infarto do miocárdio também pode evoluir com capsulite adesiva. Tá? É bilateral em poucos casos, menos de 1/3 dos casos, e a cronologia não tem uma cronologia, mas começa com a rotação interna, depois você perde a flexão e depois a rotação externa. O achado característico na ressonância é essa contratura da cápsula inferior, lembra do recesso axilar, geralmente você acaba soltando lá, tem que tomar cuidado quando o axilar passa lá bem pertinho. E existe uma classificação de Nuremberg, que ele classifica em primárias e secundárias, primárias, tipo diabetes, secundárias pós o evento traumático, e tem essas 3 fases de evolução clínica. Estou falando da primária. Fase 1, dói muito, a pessoa se fecha muito, dói mais à noite, dura semanas e a rigidez vai evoluindo. A fase 2 é a fase da rigidez. Para a dor, começa a ficar rígido o braço. Dura 4 a 12 meses e, assim, a pessoa se queixa, me dói, incomoda, mas a principal fase é a fase que está ficando duro o braço, o ombro está piorando a movimentação. E depois a fase 3 descongela. O movimento vai aumentando, aquela dorzinha chata vai diminuindo. Tá? Mas o que mais dói é a fase 1, que é dolorosa, a 2 é a fase que vai diminuindo mais a movimentação e a 3 vai descongelando. E lembra que é uma doença autolimitada, que os movimentos voltam, mas voltam numa amplitude menor do que antes. 16. Tendinite calcária. O que a gente pode dizer sobre a fase de calcificação? Vocês colocaram? A reabsorção é a fase mais dolorosa. Bom, de tendinite calcária, acho que precisa saber isso. Qual é a fase mais dolorosa? Tá? Então, lembra que a teoria de Buthoff, que você tem um tendão normal, que você tem um trauma, afeta mais o supra, o infra e o subescapular, isso é básico, né? O supra é afetado em 80% dos casos. Você tem um tendão normal, você tem um evento traumático, aquele tendão vai para uma fase de pré-calcificação. A característica dessa fase de pré-calcificação é que você tem essa metaplasia fibrocartilaginosa.
E aí isso vai evoluindo. Evolui para uma fase de calcificação, que é dividido em 3. Tá? Formação vai formar a calcificação. Não dói. Repouso tem pouca dor. Quando reabsorve, começa a doer. É a fase mais dolorosa e dói muito. Quem tem fala que dói demais. E aí, reabsorve, volta ao normal depois da fase de pós-calcificação e o tendão volta ao normal. Tá? Então é esse ciclozinho. Às vezes fica muito grande, não consegue reabsorver por completo, você precisa intervir em relação a isso. Mas lembra disso, fase 2 é a fase de calcificação, dói mais na reabsorção. Tá? A fase de repouso não dói, de formação também não. Ruptura do tendão do bíceps, que é uma coisa que está acontecendo bastante hoje, principalmente quem maromba, que toma bomba, essas coisas. Né? Lesões agudas diminuem 30% a força de flexão do cotovelo. Tá? Vocês colocaram B? Então, essa era a dúvida, né? Então, rupturas proximais, elas são mais comuns. A idade, o paciente é um pouco mais velho, 40 a 60 anos. Geralmente está associada a síndrome do impacto. As lesões proximais, você perde a força flexora do cotovelo em até 30%, que é significativo. Tratamento das lesões proximais. Sempre comece com tratamento conservador. Se alguém perguntar isso para você, não agora, mas depois, coloque isso em mente. Pacientes jovens, você faz a tenodese do cabo longo do bíceps. Pacientes idosos, baixa demanda, se tiver com dor, tenotomia apenas. Então só vai lá e corta o que sobrou. Certo? Distal, ruptura do tendão distal agora. Então, distal é menos comum, mas talvez vocês tenham visto mais, exatamente o que acontece em pessoas mais jovens que fazem fitness, levantamento de peso, essas coisas, musculação. Mais em homens, o lado dominante é maior. Fatores de risco: fumantes, o uso de anabolizantes, vocês já sabem disso. O tratamento é cirúrgico, tem que fazer a reparação tendina na tuberosidade radial. Lembra desse teste de Hooke? Como é que faz o teste? A gente vai aprender isso depois, a gente vai ver isso bilhões de vezes, mas deixa o antebraço, o cotovelo vai ficar fletido, pede para o paciente fletir, supina o antebraço, e você vai de lateral para medial, você consegue pegar o tendão, a porção distal do tendão do bíceps. O squeeze é parecido com o Thompson, você vai apertando, o cotovelo fica fletido, mais ou menos 80 a 90 graus, o antebraço fica em neutro, mas a tendência é ficar pronado mesmo. E quando você perde a supinação, se apertar, você vai ver que você supina um pouco o antebraço, quando você perde, você tem a lesão distal. Tá? Mas o melhor é o Hooke, que você consegue visualizar se tem a lesão ou não. Nervo mediano, pela proximidade local, você pode ter um acometimento, se for uma hematoma muito grande, e o NIP, se você for reinserir na tuberosidade do rádio, tem que lembrar que ele passa ali e você pode lesar. Tá? Então, o mediano pode lesar por hematoma e o NIP na sua cirurgia. Epicôndilo lateral todo mundo sabe, epicôndilo medial, às vezes a gente nem lembra ou esquece ou não leu. Ah, passei batido. Então, é o flexor radial do carpo e o pronador redondo. Quem não lembrou ou quem errou, lembra que do outro lado é o extensor radial do carpo. Então, desse lado é o flexor radial do carpo mais alguém. Tá? Então, é o pronador redondo, que é o mais proximal. Ok? Então, o pronador e o flexor são os mais acometidos. Ele é muito menos comum que o lateral. Lado dominante é 75% dos casos, praticamente todos. Homens e mulheres são iguais. Tá? Diagnóstico diferencial. Por ser o lado medial, você tem que pensar em uma neuropatia do nervo ulnar. Tá? Tratamento são piores do que a epicondilite lateral e sempre trata conservador. Eu nunca vi fazer ressecção do epicôndilo nem liberar massa flexora. E é muito menos comum. Não lembra disso. Quais são os músculos que acometem a epicondilite medial?
Por outro lado, no condilo lateral, qual é o achado histológico mais característico? O que vocês colocaram? Degeneração angiofibroblástica. Onde tem a metaplasia fibrocartilaginosa? Na calcificação, na fase pré-calcificação. Tá? São os estágios NIRS. Estágio 1 é inflamatório reversível. 2, degeneração angiofibroblastica. Tendinose, associada à alteração estrutural. E o estágio 4 é mais avançado, que você tem tendinose, fibrose e calcificação. Se perguntar de epicondilite, eu não acho que vai perguntar os estágios evolutivos. Eu acho que só pergunta qual é o músculo que é mais atingido. Qual que é? Qual? Qual deles? O curto. O curto é sempre o safado, hein? Nas patologias. Tá? Pode ver, se vai continuamente vocês vão ver que ele está sempre envolvido. Então pensa isso, tá? E que pode dar degeneração angiofibroblástica. Aliás, a gente vai ver depois algumas outras degeneração angiofibroblástica, que é o que pode perguntar, extensor radial curto do carpo. Isso daí não tem jeito, isso aqui tem que decorar. De tanto que eu li e fiquei falando, eu acabei decorando isso daí. Aonde acontecem as calcificações ectópicas no cotovelo? Vai depender do que eu estou pedindo. Pode ser traumática, pode ser neurológica ou pode ser por queimadura. São essas três, e tem diferenças. Aqui a gente está vendo uma queimadura. Queimadura é póstero-medial. Tá? Traumático tem 2 e neurológicos tem 2. Então, quais são os fatores de risco para calcificações ectópicas? Fraturas da cabeça do rádio mais do que 24 horas, luxou e não tratou, ou luxei e tratei, tem chance de evoluir para essa calcificação ectópica. TCS pode evoluir calcificação ectópica em tudo quanto é lugar, queimaduras e condições genéticas. O que importa é isso aqui, ó. Quais são as localizações? No trauma, é sempre lateral. Ou é póstero-lateral, é o anterolateral. Nas queimaduras, póstero-medial. Póstero-medial, posso atingir o nervo ulnar. Neurogênica é anterior ou posterior. Então, trauma é sempre lateral, anterior e posterior. Queimadura é póstero-medial. E neurogênica anterior e posterior. Se perguntar, é isso. Tratamento das contraturas do cotovelo. Ô Fernandes, o que você colocou nessa aí? Dedidado. Neurite tardia do nervo ulnar. Então, é sempre cirúrgico, já corta que não existe isso, né? Já vai de cara, você já deu aí que não é. Então, qual é o ato? O movimento normal do cotovelo? De 0 a 150. 0 a 150. Funcional? Não é a mesma coisa, é de 30 a 130. Pronação é 50 a 50, funcional. Quais são as causas extrínsecas? Contratura da cápsula articular, contratura dos ligamentos, calcificações ectópicas, geralmente pós-traumáticas. E as intrínsecas também, lesões condrais, incongruência pós-fraturas e aderências. Quais são as inaceitáveis? Isso está no câmbio. Acima de 45 graus é inaceitável, uma contratura, inflexão inaceitável, acima de 45 graus. Como é que trata? Fisioterapia e imobilização gessada, na maioria dos casos, então não opera logo de cara, vai sempre tratando com imobilização gessada e fisioterapia. Cirúrgico, se você tiver uma contratura extremamente importante, que ele já falou que é mais 45, o arco de movimento de flexão for pequeno, esse procedimento de uma coluna, o Campbell, quem leu, vê que ele fica toda hora falando sobre isso. É só um acesso lateral extenso, que ele fala que é uma coluna, tá? Então você fazer um acesso lateral extenso grande para você acabar liberando. E a neurite tardia do nervo ulnar, uma complicação pós pós-cirúrgicos dessas contraturas graves. Então, isso é um procedimento de uma coluna só. Não reclamem dessa imagem, essa imagem é do Botalier. Se vocês forem reclamar, vocês reclamem com ele. Tá? O que vocês colocaram? 3.
Reclama com ele. Que é do artigo dele. Reclama com ele. Então, lembrando que a classificação do Botanier você utiliza em lesões crônicas do manguito rotador e ela tem uma porcentagem de filtração gordurosa no corpo muscular do supra, não é do infra, do supra, que você vê na tomo ou na ressonância. Ele começou fazendo na tomo e aí agora estendeu para a ressonância magnética. Grau 1 você tem músculo, não tem nada, músculo gordura zero, praticamente só músculo. Grau 0, grau 1 você tem pouca gordura, grau 2 você tem menos gordura do que músculo, 3 você tem 50-50, 4 você tem mais gordura do que músculo. Isso vai inferir no que você vai fazer a reparação do seu manguito ou não, é por isso que você usa o Botanier, tá? 3 ou 4 a gente vai ver que é mais difícil de você fazer a reparação do manguito, ok? Isso aqui é sobre compressão nervosa ao nível do cotovelo. São as 3 básicas que a gente tem que saber. A resposta é B de bola, arcada de Struther, nervo ulnar. Então vamos ver as outras. Vou abrir todas para vocês. Então, NIP, nervo ulnar e nervo ulnar. O NIP, ele é comprimido. Por onde ele entra? O que vocês têm que tomar cuidado? Exatamente quando você vai fazer essa via, para fazer acessar o terço proximal do rádio, se você utilizar, por exemplo, naquela reparação do bíceps distal, você vai acessar o supinador. Então, se você tiver espessamento do músculo supinador, que é essa arcada de Frosch, ou Froze, você tem o espessamento desse músculo, você pode acabar tendo uma compressão do NIP. No nervo ulnar, você tem o ligamento de Osborne. Então, ele entra no antebraço, você tem um aumento, um espessamento das duas cabeças do flexor ulnar do carpo. Então, o nervo ulnar entra lá, você tem esse espessamento, acaba causando esse tipo de compressão. E a Struther é o espessamento do septo, é aqui, o septo intermuscular medial. Tá? Então, essas são as 3 principais. Frosch é melhor, mais fácil de saber, que é supinador. Aqui a Osborne é o flexor ulnar do carpo, nervo ulnar, e o nervo ulnar, arcada de Struther, esse aqui o pessoal gosta de perguntar. Tá? Que é o espessamento do septo intermuscular medial. Se você estiver testando o nervo interósseo anterior, que sai do mediano, esse é o sinal, quilonevinha. A gente vai ver depois, tá? Mas lembra disso, interósseo, paralisia completa, você não consegue fazer isso, ok. Tá? Em compensação, se você operou o terço proximal do rádio e a mão do paciente ficou desse jeito e não consigo levantar, é isso, interósseo posterior, você tem que estender o punho, a pessoa consegue movimentar os dedos. Se não, sem fazer isso, ela não consegue, né? Extensores do punho supinador. Lembra que o interósseo posterior é só motor e sai do radial. O interósseo anterior sai do mediano. Ok? Em relação aos exames radiográficos, tudo bem, radiografia hoje em dia talvez você nem peça muito, né? A gente pede mais como, mas ok. Essa incidência do Bernagô, eu coloquei, o que eu vou aqui hoje desse capítulo? Desde o 9 ele fala muito sobre esse daí, deve ser amigo dele. Então assim, só para a gente repassar as incidências, graxa é o AP verdadeiro, lembra disso? A escápula é inclinada, você tem que dar uma inclinação para você conseguir visualizar a escápula totalmente de frente, é o AP verdadeiro. Striker Note, você faz desse jeito, mais ou menos 10 graus, tilta para lá, você vai visualizar bem os sax. Hoje em dia você pede uma turma e você visualiza melhor. O West Point, a gente usava para medir a glenoide, para ver a borda anterior da glenoide, o paciente fica de barriga para baixo, você entra com a ampola mais ou menos 25 graus em relação à linha média de cranial para caudal e da linha média para lateral. Praticamente hoje a gente não usa mais. Essa garta apical, você visualiza bem a borda da glenoide também. Hoje em dia você faz com a tomo, é mais histórico mesmo para pedir, né? Sei lá. E o Bernagô, eu até coloquei aqui, até deixei em negrito, desde o 9 ele está falando sobre isso, desde o arqueo de 9, tá? Não sei se alguém pode pedir essa coisa, mas tudo bem. É para você mensurar a glenoide. Em vez de você mensurar com a tomografia,
radiografia, você mensura radiograficamente e dá para ver bem. Você consegue visualizar bem a borda anterior da glenoide e medir bem. Tá? Então faz desse jeito, 30 graus de inclinação, com o paciente inclinado para o chassi. E você consegue medir. Teste de gagem. Se você tiver uma abdução maior do que 15 em relação ao ponto lateral, incompetência do complexo glenomeral inferior. Então, a gente vai ver isso daí, mas para a prova que alguém pode pedir, eles gostam de pedir o gagem. Você faz uma abdução contra a resistência, rotação neutra do ombro. Se você tiver uma abdução maior do que o contralateral, sempre tem que fazer contralateral mais do que 15, você tem uma incompetência do ligamento, do complexo ligamentar glenomeral inferior, tanto do recesso, do anterior e do posterior, porque você acaba empurrando a cabeça do número para baixo e você aumenta a abdução. Então sempre faz comparando com os dois. 26. Hemiartroplastias do número proximal, tratando fraturas. Você usa aqui parâmetros para posicionar a sua haste. Isso precisa saber, porque quem for operar a fratura do terço proximal, número fazer uma hemiartroplastia, é o tendão do músculo peitoral maior. Tá? Isso precisa saber. Vira e mexe, alguém opera. Então precisa saber. O Cavalcante, sempre né? Tá. Então, pacientes, indicações em pacientes jovens, hemiartroplastias, eu estou falando, em pacientes jovens, com alta demanda, a cavidade da glenoide tem que estar preservada, a cartilagem precisa estar preservada. Contraindicações, articulação neuropática, e se você tiver uma deficiência do manguito e do deltoide, não funciona, lembra disso. A reversa funciona quando você tem lesão do manguito. A artroplastia ou a hemiartroplastia precisa ter o manguito para funcionar. Considerações cirúrgicas. Então lembra que o eixo do húmero caiu isso aqui no teote, com 45 graus em relação ao eixo anatômico, 30 de retroversão e a GT ela fica 1 centímetro abaixo da superfície articular. Tá? E lembrar que o topo da prótese fica até a borda superior do peitoral maior, tem que dar 6 centímetros. Então você usa a borda do peitoral maior, 6 centímetros é quando você loca o ápice da sua prótese, tá? Que é mais ou menos onde vai encaixar a cavidade glenoide. E tem que fazer a rotação. Isso aqui é uma coisa importante você colocar. Ó. Coloca o antebraço para frente, 30 graus. Ou você roda 30 graus e põe ela a 90 graus em relação ao que você está fazendo. Tá? Slap, tipo 3, lesão em alça de balde. Então, no Rockwood tem 4, o Snyder, tem a classificação do Snyder, ele é até tipo 4, mas tem muito mais, até tipo 7. O que precisa saber? Se você traçar o equador da glenoide, de anterior para posterior, as lesões que acontecem acima do equador da glenoide, geralmente elas estão associadas às lesões do manguito ou lesões do tendão do bíceps, e aí você tem um slap. Quando você tem uma lesão abaixo do equador da glenoide, geralmente acontece a instabilidade glenomeral, onde você tem um bancar. Então são coisas diferentes. Tá? Lesei acima do equador, eu tenho que pensar, ou eu tenho uma lesão do manguito ou eu tenho uma lesão do tendão do bíceps. Lesei abaixo do equador, posso ter uma instabilidade glenomeral, preciso ficar atento a isso. E aí tem a classificação do Snyder, que vai até 4 aqui, no Campbell, mas vai muito mais, vai até 7. O importante, o mais comum é esse 2 aqui, que você só destaca a porção anterosuperior do lado. O que acontece quando você tem o quê? Já falou lá. Está associada com o quê? A gente viu as lesões que são mais superiores. Lembra, abaixo é instabilidade, acima, manguito. Tá? Mas pode ser em atleta. Lembra que tem lesões do tendão do bíceps em atleta também. Tá? Então, ou lesão do tendão do bíceps, que é onde ele está, né? Que é mais provável, ou manguito.
Então 41% é isso, depois o resto é em alça de balde, mas o tipo 2 é o mais comum. Como que você trata o slap? Então o slap você faz, isso aqui foi questão da prova, não fui eu que coloquei isso, eles pediram isso aqui no teórico. Diagnóstico de estabilidade do tendão do bíceps na artroscopia, se o deslocamento do tendão for maior do que 5 milímetros. Eu não perguntaria isso, os caras perguntaram especificamente. Eu acho que a prova hoje em dia está sendo mais geral do que específica. Minha opinião, eles estão dando uma mudança para ser um contexto mais geral. Não acho que eles vão especificamente perguntar esse tipo de coisa. Mas a gente nunca sabe. Então, basicamente é isso que você tem que fazer. Não tratem idoso. Eu já não teria sido tratado se tivesse um slap. Faz em pacientes mais jovens, tá certo? Em atletas jovens, mas você sempre trata conservador. E a idade é o fator determinante do que você vai fazer e do que você vai tratar. Menos de 40 anos, vocês, reparação da lesão slap. 40 a 60, não repara o slap, faz a tenodese do tendão do cabo longo do bíceps. E acima dos 60 anos, ou faz a tenodese ou só faz a tenotomia. Tá? A tenodese tem uma peculiaridade, você faz na região distal do sulco, que é entre a grande e a pequena tuberosidade. É mais distal. Você não faz proximal, você faz mais distal. E uma outra questão que eles gostam de perguntar é esse peelback test. Que no câmbio está escrito que você faz, quando você está fazendo a artroscopia, você vai ver o quanto tem de lesão, quanto descolou aquela sua porção do lado. Você solta a tração, faz a abdução do braço em 90 graus e você vai ver quanto descolou. Isso está escrito no câmbio. Hoje em dia eles fazem um peelback e tem uma maquininha que faz esse peelback, para você ver quanto que ele desloca e isso pode te dar uma noção de quanto que está descolado ou não. Tá? Mas é isso, é um teste realizado na artroscopia para você avaliar a extensão da lesão. Caiu isso e caiu isso daqui que eu vou passar na sequência, que é isso daqui. Como você avalia artroscopicamente a instabilidade da lesão? Desse jeito. Deslocou o tendão do bíceps acima de 5 milímetros, aí eu visualizei uma hemorragia no tendão do bíceps, ou eu estou vendo que tem tecido de granulação na inserção tendínea. É isso que te diz se a lesão está instável ou não. Tá? Eles perguntaram isso. Certo? E obviamente que a idade você precisa saber o que você vai fazer ou não. O resto eu acho que pouco importa, ninguém vai perguntar uma coisa tão específica em relação a isso. Bom, qual é o teste abaixo? Qual a integridade que você está vendo aí? Isso aí precisa saber, o que é o redondo menor. O nome do teste é teste de PAT, a gente vai ver isso tudo de novo depois. Mas cai uma figurinha daquela, precisa saber qual que é o teste. Então você testa o redondo menor, a gente vai ver depois como é que faz. E obviamente você solicita para o paciente fazer a rotação externa, o paciente tem uma dor ou ele tem uma fraqueza. Tem uma sensibilidade boa, uma especificidade um pouco menor. Tá? É o teste de empate. O drop sign é o teste do infraespinhal. Você fica atrás, você vai pedir para o paciente manter o ombro 90 graus, ele não consegue, vai soltando e vai indo para frente. Queda ou fraqueza é o exame positivo, você está testando o infraespinhal. Ok? Então tem o PAT, que é o redondo menor, drop sign e infraespinhal. Como você vai fazendo a manipulação para soltar a capsulite adesiva e ganhar ADM? Tem aquele método mnemônico que é o FEAR, né? Flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa e rotação interna. Lembra que o B vem antes de B e o E vem antes de I. Tá? Você tem a FEAR, mas você lembra disso. Pô, soltei aí ao ar. Qual é a adução ou abdução? Flexão, extensão, abdução, rotação externa e rotação interna. É a sequência de movimentos para você manipular. Então, eu posso levar o paciente com a capsulite adesiva do centro cirúrgico, anestesiar e eu uso essa sequência para manipular. Que é isso aqui. Portal de Neviser na artroscopia do ombro. Isso é uma questão específica, mas eles gostam de pedir portais agora, né?
É o chamado de portal supraclavicular. Então vamos dar uma olhada quais são os portais. O principal portal de extensão articular é o posterior. Tá? Posterior. Está localizado na parte de trás, entre o infra e o redondo menor. Está em negrito ali, entre o infra e o redondo menor. Então esse é o portal posterior. O que eu posso acertar? O nervo axilar e o nervo supraescapular. Tá? Entre o infra e o redondo menor. E o que eu posso acertar? O supraescapular e o axilar. O anterior eu vou fazer entre o tendão subescapular, tá aqui, o cabo longo do bíceps está aqui, tem essa borda anterior da glenoide. Então ele vai entrar mais ou menos aqui. O que está na frente? O que está na frente que passa aqui, ó. Tá? Lembra que você vai fazer o matagê? Músculo cutâneo, a veia cefálica que está vindo por aqui, que eu posso acabar acertando invertidamente, e a circunflexo meral anterior. Tá? Então, em termos de nervo, é isso. Supra e axilar atrás, músculo cutâneo na frente. O Nervizer é para você passar a sua sutura, também chamado supraescapular. Ele fica aqui, ó, entre a clavícula e a região posterior do acrômio. Tá? É exatamente esse buraquinho que vocês palpam aqui no ombro. Esse é o superior. E o lateral é para você acessar o espaço subacromial. Tá? Esses 4 portais mais importantes das artroscopias do ombro. Fatores de mau prognóstico na reparação cirúrgica. A gente viu qual que é a principal falha na reparação cirúrgica? Tensão. Excesso de tensão. Aqui no caso, é o sinal da tangente positivo na ressonância. Então, lesões do manguito, fatores de bom prognóstico. Quando o paciente tem menos de 70 anos, lesão aguda, lesão menor do que 3 centímetros, lembra que a maciça é mais do que 5, boa interface no osso. Mau prognóstico. Italia é importante por conta disso, mau prognóstico na sua reparação, por isso que você tem que fazer o Italia. O coto tendino pequeno também você não tem como suturar. Retração importante dos cotos vai aumentar a sua tensão na sua sutura. Você tem chance de 90% de falhar nessas condições. Sinal da tangente positiva, o que é isso? Tá? Então vamos dar uma olhada. Sinal da tangente positivo é na ressonância magnética. Você vai fazer uma linha que vai da borda superior da escápula até a borda superior do coracoide e vai avaliar a atrofia gordurosa do supra. É como se fosse um Moutalier que você está fazendo na ressonância só nesse corte. Quando você faz essa linha, se esse músculo estiver acima dessa linha, é negativo, é um sinal de bom prognóstico. Se esse músculo estiver abaixo dessa linha, é positivo, é um sinal de mau prognóstico. Eu estou falando do músculo que você está vendo, porque a parte de cima é degenerado, você está vendo gordura na parte de cima. Moutalier 3 e 4, isso aqui é gordura. Tá? O músculo é isso aqui. Então, por isso que eu faço, além do Moutalier, eu faço esse sinal da tangente positiva. Então lembra, quanto pequeno eu vou suturar, vai ficar tenso, vai ser ruim. Tá certo? Sinal da tangente, Moutalier 3 e 4, chance de reparar vai ser ruim, mais de 90%. Nessa situação você pode tratar como se fosse irreparável para tipo uma artroplastia direta. 33. Buford é uma anomalia. Alguém leu o Buford? Passaram reto. Ok. Ausência do lábio na região antero-superior da glenoide. Está lá, está no câmbio isso daí, tá certo? Ausência do lábio é congênita. Tem o ligamento glenomeral. O glenomeral médio vai estar espessado. Você não tem o glenomeral superior. Não tem. Como você não tem, você tem dificuldade para identificar, você pode achar que é um slap. Não tem, eu tenho aquela lesão na região do tendão, posso achar que é um slap. Mas na verdade faltou o ligamento glenomeral superior. Então eu tenho um médio que está espessado e não tem o resto. Osteonecrose, classificação de Cruz. Quando aparecer isso aqui, que for uma fratura
subcondral, que estágio vocês colocariam? É sempre 3. Fratura subcondral em qualquer lugar do corpo é 3. É sempre 3. Tá? Ter fratura subcondral é 3. Desde que você continua vendo, obviamente, vendo o que está acontecendo lá em cima. Então, olha, essa classificação, as causas mais comuns de osteonecrose, corticoide, falciforme, alcoolismo, que é a mesma do quadril. Classificação de Cruz. Tipo 1, você só tem uma alteração no exame físico apenas, né? 2, tem esclerose. 3, fratura subcondral. 4, colapso importante. 5, alterações degenerativas na adenoide. Tá? Então, 3 é o seu limite. Para trás, você sabe que não tem muita coisa. Para frente, você sabe que tem mais coisa. Então, fratura subcondral para trás, tem umas alterações cardiográficas, não são muito importantes, pode ser um osteólogo. Para frente, destruiu. O último destruiu o glenoide e cabeça, e se fosse o 4, só a cabeça. Então lembra disso. 3 é sempre assim, no quadril, todos os lugares do meio também. Importância disso, 3, 4 e 5, você vai ter progressão dos sintomas, e aí você vai ter que fazer um procedimento cirúrgico maior. Walsh, a classificação da osteoartrose glenumeral. Você pôs aí, C. Cabeça humeral está puxada para posterior. Na osteoartrose glenumeral, a cabeça sempre tem uma tendência, na maioria das vezes ela puxa para posterior. Tá? Então, são 4 tipos. Pouco importa, eu acho que se perguntasse alguma coisa, é perguntar isso aqui, ó. Todas vão para posterior, lembrando que tem uma única que vai para anterior, que é a D. Tá? Então, a importância disso lembra que na osteonecrose, na osteoartrose, a cabeça vai para posterior, no último tipo, no tipo 4, ela vai para anterior. Tá? É isso. Lembra que é para o posterior. E aqui está como ela está, é o artigo do Walsh mesmo, esse daqui. Ele para no B2, ele nem vai para frente, eu acho que ele nem chegou na C e na D, ele nem tem. Ele chega nisso aqui. Então vai vendo que ela está luxando para posterior. Lembra disso, vai para posterior. Isso aqui é na artroplastia do ombro, artroplastia total do ombro. O que acontece quando você aumenta o offset lateral? Que funciona, é uma analogia com a artroplastia do quadril, hein? Então, diminui a movimentação articular. Por que diminui? Porque se aumenta muito a tensão das partes moles. Se você fizer um offset lateral na próxima do quadril, jogar totalmente ela para a lateral, tiver um offset lateral muito aumentado, você vai aumentar muito a força que o glúteo tem que fazer, vai ter maior dificuldade para movimentar. É a mesma coisa no ombro. Então, da onde você mede o offset lateral? Você mede da borda lateral do coracoide até a borda lateral da tuberosidade. Essa é a distância, esse é o offset lateral. Você sempre tem que manter isso até 4 milímetros, mais ou menos. Tem que manter isso daí, mantendo essa distância. Você tem que medir do lado sadio e manter isso daí mais ou menos no máximo até 4 milímetros. Se você diminuir essa distância, eu trouxe ele mais para cá, o supraespinhal vai ficar mais fraco, vou ter dificuldade para reduzir o ombro, vou ficar enfraquecido. Se por outro lado eu aumentar isso, eu levar ela mais para a lateral, eu vou aumentar a tensão nas partes moles, eu vou diminuir a movimentação, eu não consigo movimentar tanto. Obviamente, se eu tiver uma tensão maior, eu desgasto mais o polietileno. Então, é para isso que serve esse offset lateral. 37. Eles perguntaram isso. Na próxima total do ombro, para que haja rotação e inflamação entre a glenoide da cabeça com desgaste mínimo, o raio de curvatura da cabeça tem que ser menor que o raio de curvatura da glenoide. Então, desenhos das próteses. Raio de curvatura igual da cabeça e da glenoide, que vai acontecer quando há rotação, você roda a articulação e translada os componentes. Então, rodo é igual, translado o componente, vou acabar desgastando e afrouxando esses componentes. De outro lado, se a glenoide tem um raio maior do que a cabeça do número, e, portanto, o
raio da cabeça do número é menor do que o raio da glenoide, ele vai permitir uma translação normal e não vai acontecer nada. Tem um desgaste menor, solta menos, e desgasta menos o polietilenco. Então todas as próteses totais de ombro, elas têm isso. O raio de curvatura da glenoide é maior, o raio mais ou menos de 2 a 4 milímetros, o raio da curvatura da cabeça do número é menor do que o raio da glenoide, para ele transladar e rodar. Indicações de artrodese do cotovelo. O que vocês puseram? Pacientes com baixa demanda. Artrodese de cotovelo em paciente com alta demanda. Alta demanda. Tá? Então, indicações: fraturas cominutas, quadros infecciosos, pacientes jovens com alta demanda, atroplastias do cotovelo, o estado funcional é bem melhor. Artrodese, você vai fazer, quando for no lateral, você deixa o cotovelo 90 a 100 graus e, na verdade, o que eles falam, se você for ler, você pede para o paciente, você imobiliza o paciente e pergunta, tá bom assim ou você quer que dobre mais o cotovelo e estique? O paciente vai te dizer qual é a posição que ele quer melhor. Se for bilateral, o paciente está lascado para fazer isso daí. Um tem que estar para higiene pessoal entre 45 e 50 e o outro tem que levar pelo menos a mão na boca. Tá? É extremamente raro, mas tem suas indicações, está lá no capítulo. Eu não vou perguntar isso, mas acho que vale a pena você saber que em pacientes com alta demanda é que você faz isso, em jovens. Sobre a artroscopia do cotovelo, o portal atrolateral proximal é o quê? É o portal diagnóstico. No ombro, qual que é? Portal diagnóstico, o portal de inspeção posterior. No cotovelo, anterolateral. Tá? Então, como é que faz isso daí? Deixa o cotovelo mais ou menos em 90 graus, entra nessa região aqui, que é um soft spot que tem aqui, injeta líquido, acaba distendendo a articulação, e aí você acaba fazendo um portal lateral. Acho que não vai interessar qual é a medida nem nada disso, ele passa o extensor radial curto do carpo. Lembra que eu falei? O extensor radial curto do carpo está envolvido em várias traquinagens no cotovelo. Tá? O nervo radial tem que tomar cuidado para não acertar, mas é isso, ele atravessa o extensor radial curto do carpo e é um portal diagnóstico do cotovelo. O anteromedial, você faz através do pronador redondo e o flexor dos dedos. Lembra do outro lado? Pronador redondo e o flexor radial do carpo. Se você quiser colocar que é o flexor radial do carpo, também está certo, não está errado. Tá? Mas você tem que saber que tem a veia basílica, está em risco, e obviamente seu nervo lunar também. Né? Então toma cuidado para você não acertar ele. Você vai fazer mais para cima, mas vai que você erra e faz embaixo. Então lembra que é anteromedial e anterolateral. São os dois portais do cotovelo e o anterolateral é o primeiro que você vai realizar. Técnica de Riverdale. Hoje voltou a moda em Riverdale. Nunca saiu. Então, quando é que você faz? Segundo teu pai, né? Vocês colocaram? C de casa. Tá? Ele tem feito bastante. A gente voltou a fazer questões de fraturas também. A gente usava só para lesões mais crônicas, lesões acrosclaviculares crônicas. A gente está fazendo fraturas agudas também. Tá? Então, como que faz o Riverdale? Riverdale, você solta o ligamento coracoacromial, tá? Você solta ele do acrômio e você vai colocar na borda distal, no terço distal da clavícula. E obviamente você tem que fazer uma amarração subacromial, você tem que proteger. Não dá para você só colocar o ligamento achando que ele vai ficar. Você tem que proteger a sua sutura. Tá? Até utilizada em fraturas, em luxações acromoclaviculares crônicas, você solta o ligamento coracoacromial. Obviamente na época, quando a gente fazia isso, resseca um pedacinho da clavícula, praticamente só o terço distal da clavícula e coloca, não o terço distal inteiro, muito pouco, 1 ou 2 milímetros da porção distal da clavícula e coloca o ligamento lá dentro. Faltou? Qual que faltou aí que não tem aqui?
que é? Sobre as amputações do cotovelo podemos afirmar. O que vocês colocaram? Tá parecido. O que vocês puseram? Eu tenho aqui, vou colocar para vocês. Bom, só para a gente não perder tempo, eu vou colocar aqui, vamos fazer um intervalo de 15 minutos aqui, vocês vão ter um coffee mais reforçado. Depois a gente vai ter uma de pediátricas que é bem longa, tem muitas questões. O Dr. Code vai fazer a correção, então reforça, eu vou colocar aqui para vocês essa última questão, quando a gente for te falar, a gente fala.